Olá, queridos! Bom dia, Luzia Solange, bom dia, Elaine, bom dia, Maga, querida Margarete, bom dia, Jussara, bom dia a todos que aqui estão, aqui chegarão. Mais um dia de leitura, para o nosso terceiro dia de leitura, Coragem de Ser Feliz. Está baseado na teoria de Adler, foi um grande filósofo, pedagogo. A pedagogia se baseia muito em cima de Adler, né? Maslow e etc. Então, fala sobre uma questão da humanidade, de humanizar essa educação, sobretudo interna, de você com você mesmo. Então, amados, bora lá, vamos ler mais 45 páginas, vamos ver o que esse livro sagrado nos traz. Irritar-se e repreender são sinônimos. Filósofo, você está conversando com alguém quando o diálogo envereda por um caminho negativo. Sua posição é de desvantagem, ou você sabe desde o início que seus argumentos são irracionais. Imagine, por exemplo, um homem que tenta convencer as pessoas de seus argumentos, talvez não com violência de verdade, mas com coação, levantando a voz, batendo a mão na mesa ou chorando. Esse tipo de conduta também deve ser visto como uma comunicação violenta e barata em termos... Você entende o que estou dizendo, não é? Jovem, você é terrível. Só porque estou ficando animado e falando alto, você me ridiculariza dizendo que sou imaturo? Filósofo, não. Pouco me importa se você está gritando. A questão que levanto é a essência da conduta repressiva escolhida por você. Você se irrita por ter que se comunicar com os alunos por meio de palavras e os repreende na tentativa de forçá-los a uma submissão rápida. Para isso, usa a raiva como arma, dispara broncas e empunha a espada da autoridade. Essa é uma atitude tola e imatura para um educador. Jovem, não, eu não estou irritado com eles. Eu apenas dou broncas. Filósofo, muitos adultos justificam suas atitudes dessa maneira, mas isso não muda o fato de que estão tentando manter a outra pessoa submissa pelo uso da força. Vou além. Pode-se dizer que essa é uma desculpa cruel, pois revela a convicção por parte desses adultos de que estão fazendo a coisa certa. Jovem, não é isso. Veja, a raiva é uma explosão de emoção que acontece quando não se consegue avaliar a situação com calma. É isto que quero dizer. Quando os repreendo, não me deixo levar pela emoção. Em vez de perder a cabeça, eu os repreendo de forma calma e ponderada. Não me coloque no mesmo grupo de quem perde a noção e tem um ataque de fúria. Filósofo, talvez seja assim. Você pode dizer que é como uma arma com munição de festim, mas os alunos não veem diferença. Há uma arma apontada para eles. Se está carregada com balas de verdade ou não, o fato é que você está se comunicando com uma arma na mão. Jovem, ok, vamos imaginar um criminoso violento que tem uma faca. Ele cometeu um crime e está desafiando você a enfrentá-lo. Talvez queira chamar atenção, lutar pelo poder ou uma dessas coisas que você disse. O que há de errado em se comunicar com uma arma na mão? De que outra forma mantemos a lei e a ordem? Filósofo, como pais e educadores devem lidar com crianças com problemas de comportamento? Adler aconselha a renunciar à posição de juiz. Não lhe foi concedido o privilégio de emitir juízos de valor. Manter a lei e a ordem não é sua responsabilidade. Jovem, qual é a sua sugestão então? Filósofo, em vez de se preocupar com a lei e a ordem, você deveria proteger a criança que está na sua frente e apresenta um comportamento problemático. Educadores são terapeutas, e terapia é reeducação. Já falamos sobre isso, não é? Seria estranho um terapeuta exibir uma arma ou algo desse tipo. Jovem, mas... Filósofo, a violência que inclui a repreensão é uma forma de comunicação que revela a imaturidade do ser humano. Isso é algo que as próprias crianças conhecem bem. Sempre que são repreendidas, além do medo que sentem por conta da conduta violenta, inconscientemente elas percebem que a pessoa que as repreende é imatura. Trata-se de um problema muito maior do que os adultos pensam. Você respeitaria um ser humano imaturo? Você se sentiria realmente respeitado por alguém que o ameaça de forma violenta? Não há respeito na comunicação raivosa e violenta. Ao contrário, esse tipo de comunicação é desrespeitosa. Que a repreensão não promove melhoria substancial é uma verdade incontestável. Sobre essa questão, Adler declara: a raiva é uma emoção que afasta as pessoas. Jovem, quer dizer que além de não ser respeitado por meus alunos, também sou desprezado por eles? Por que eu os repreendo? Filósofo, infelizmente é o caso. Jovem, como tem tanta certeza disso? Anal, você não sabe como é na vida real. Filósofo, há muitas coisas que eu não sei. No entanto, o cenário real ao qual você sempre se refere é basicamente outra versão de aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. Não acredito que haja mais valor nas palavras ditas além do necessário. Elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Jovem, droga. Filósofo, se você tiver coragem de enfrentar seus fantasmas e refletir sobre o verdadeiro significado de o que devo fazer de agora em diante, fará progresso. Jovem, acha que estou apenas inventando desculpas? Filósofo, nada disso. Inventando desculpas provavelmente não é a expressão correta. Você está olhando apenas para as coisas que não pode mudar e lamentando. Isso é impossível. Em vez de se agarrar ao que não pode mudar, olhe para as coisas que você pode mudar e que estão bem na sua frente. Lembra-se da oração da serenidade, transmitida oralmente nas sociedades cristãs? Jovem, sim, claro. Deus conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir entre ambos. Filósofo, reita sobre essas palavras e depois pense mais uma vez sobre minha pergunta. O que devo fazer de agora em diante? Cada um pode escolher a própria vida. Jovem, vamos imaginar que eu aceite sua sugestão. Deixo de dar broncas, paro de questionar as causas de mau comportamento dos meus alunos e pergunto a eles: o que vocês devem fazer de agora em diante? Qual seria o resultado? Nem preciso pensar muito. Ouviria basicamente declarações retóricas de autorrazão, do tipo: não vou fazer isso de novo, ou vou fazer tudo certinho a partir de agora. Filósofo, sempre que as palavras de autorrazão forem forçadas, nada resultará delas. É o esperado. As pessoas muitas vezes são obrigadas a escrever textos de desculpas ou de autorrazão, mas apenas com o objetivo de serem perdoadas. Por isso nada acontece. É improvável que se tornem algo mais do que instrumentos de autossatisfação para aquele a quem o texto se destina. Seja como for, o que eu questionaria aqui é o modo de vida da pessoa. Jovem, modo de vida?
Filósofo, parafraseando Kant, cuja discussão sobre a autossuficiência é pertinente aqui, a condição de menoridade do homem não se deve à falta de entendimento. É que ele não tem nem a determinação nem a coragem de usar seu entendimento sem a orientação do outro. Ou seja, o homem é responsável por permanecer em sua própria condição de menoridade. Jovem, condição de menoridade? Filósofo, sim, é a condição de não alcançar a autossuficiência. Pode-se entender o uso que Kant deu à palavra entendimento como uma referência à capacidade de maneira geral, que inclui tudo, desde a inteligência até a sensibilidade. Jovem, não é que nos falte capacidade, mas não temos coragem suficiente para usá-la. Será que é por isso que não conseguimos superar nossa condição de menoridade? Filósofo, exatamente. E Kant depois, tem a coragem de usar o próprio entendimento. Jovem, igual ao que disse Adler, não é? Filósofo, e por que as pessoas tentam se manter em uma condição de menoridade? Ou, para ser mais claro, por que rejeitam a autossuficiência? Qual é a sua opinião? Jovem, por covardia? Filósofo, em alguns casos pode ser, mas pense nas palavras de Kant mais uma vez. É mais fácil viver segundo a orientação do outro. Não é preciso pensar nas dificuldades, muito menos assumir a responsabilidade pelo fracasso. Basta colocar-se nas mãos de alguém que cuidará de todas as tarefas complicadas. É o que as pessoas fazem, de crianças no contexto familiar e escolar a membros da sociedade que trabalham em empresas e órgãos públicos. Até mesmo clientes em busca de orientação psicológica. Não é assim? Jovem, acho que sim. Filósofo. Além disso, para manter as crianças na condição de menoridade, os adultos usam todos os meios imagináveis, doutrinando-as sobre os perigos, os riscos e o medo da autossuficiência. Jovem, por quê? Filósofo, para mantê-la sob controle. Jovem, por que eles fariam isso? Filósofo, você deveria retir cuidadosamente e questionar a si mesmo, porque sem perceber, você também está atrapalhando a autossuficiência de seus alunos. Jovem, estou? Filósofo, sim, sem dúvida. Independentemente do que façam, pais e educadores se intrometem e mimam demais as crianças. O resultado é uma geração que não consegue decidir nada sozinha e que precisa da orientação constante dos outros. São pessoas que terão para sempre uma mente infantilizada. Serão incapazes de agir sem a orientação de terceiros, mesmo que já sejam adultas em termos cronológicos. Isso não é autossuficiência. Jovem, nada disso. O mínimo que espero é que meus alunos se tornem autossuficientes. Por que eu os impediria de atingir essa condição? Filósofo, não vê? Você tem medo de deixar que eles se tornem autossuficientes. Jovem, o quê? Como assim? Filósofo, se seus alunos se tornarem autossuficientes e assumirem uma posição de igualdade em relação a você, sua autoridade entrará em colapso. Neste exato instante, você está construindo um relacionamento vertical com seus alunos e teme que ele seja destruído. Esse medo, que é inconsciente, afeta não apenas educadores, mas muitos pais também. Jovem, não, eu não. Filósofo, outra coisa. Quando as crianças fracassam e principalmente quando perturbam os outros, é natural que você também seja responsabilizado. É sua responsabilidade como educador e como supervisor. Se você for pai, é sua responsabilidade como tal. Entendeu? Jovem, sim, claro. Filósofo, o que se pode fazer para evitar essa responsabilização? A resposta é fácil, controlar as crianças. Isso significa permitir que elas trilhem apenas os caminhos seguros e sem riscos, proibindo quaisquer aventuras. Significa também mantê-las sob controle o máximo possível. Não se faz isso por preocupação com as crianças, mas sim por autoproteção. Jovem, por que ninguém quer ser responsabilizado pelos fracassos das crianças? Filósofo, é assim que as coisas funcionam. E é exatamente por isso que pessoas em cargos importantes na educação, assim como líderes responsáveis pela gestão de organizações, devem sempre defender o objetivo da autossuficiência. Jovem, para não se deixarem levar pela autoproteção. Filósofo, a mesma coisa se dá na orientação psicológica. Nós, terapeutas, temos muito cuidado para não colocar o cliente em uma posição de dependência e irresponsabilidade. A orientação psicológica que leva o cliente a dizer graças a você, estou bem melhor, não está resolvendo nada. Isso porque, no fundo, o que a pessoa está realmente dizendo é não consigo fazer nada sozinha. Jovem, as pessoas se tornam dependentes de seus terapeutas? Filósofo, exatamente. E o mesmo pode ser dito sobre você, ou seja, sobre os educadores que deixam seus alunos dizerem graças a você, consegui me formar, ou graças a você, consegui passar nas provas. Esses educadores não estão educando se considerarmos o verdadeiro sentido da palavra. É necessário fazer com que os alunos se conscientizem de que podem realizar grandes feitos por esforço próprio. Jovem, mas... Filósofo, o educador é uma criatura solitária. Os alunos se formam por sua própria competência e o educador não é elogiado ou valorizado por seu esforço. Não há reconhecimento para ele. Jovem, então aceitamos esse isolamento? Filósofo, sim. Em vez de esperarmos gratidão por parte dos alunos, temos a sensação de haver contribuído para o grande objetivo da autossuficiência. A felicidade advém da sensação de contribuição. É a única maneira. Jovem, a sensação de contribuição. Filósofo, como eu disse há 3 anos, a essência da felicidade é a sensação de ter contribuído. Se você estiver à espera de gratidão por parte de seus alunos, se quiser ouvir graças a você, saiba que está atrapalhando a conquista da autossuficiência deles. Jovem, falando em termos concretos, de que maneira podemos proporcionar uma educação que não torne as crianças dependentes ou irresponsáveis? Como ajudar na conquista da verdadeira autossuficiência? Preciso de exemplos tangíveis, não de conceitos. Filósofo, pois bem, imagine que uma criança pergunte, posso brincar na casa do meu amigo? Alguns pais permitem. Claro que pode, mas estabelecem condições. Se você tiver feito a lição de casa, ao passo que outros simplesmente proíbem os is de sair para brincar. As duas condutas colocam a criança em uma posição de dependência e irresponsabilidade. Em vez disso, ensine a criança, dizendo, isso é algo que você pode decidir sozinha. Explique que a vida dela e suas ações diárias são coisas que ela mesma determina. E se a tomada de decisão exigir certos ingredientes, conhecimento e experiência, por exemplo, então os forneça. É assim que os educadores devem agir. Jovem, mas as crianças têm a capacidade de julgamento para decidirem sozinhas? Filósofo, quem duvida disso não as respeita suficientemente. Se você as respeita de verdade, deve ser capaz de deixá-las decidir tudo por conta própria. Jovem, e se isso resultar em um erro irreparável?
Filósofo, não é diferente com os caminhos escolhidos para elas por pais e professores. Como ter certeza de que as escolhas delas sempre serão fracassadas e as escolhas que vocês deram por elas acabarão bem? Jovem, mas isso. Filósofo, quando as crianças cometem erros, a responsabilidade do pai ou educador é questionada, mas não é o tipo de responsabilidade indiscutível. Responsabilidade no verdadeiro sentido da palavra é algo que só a própria pessoa pode se obrigar a assumir. Isto é o que levou à ideia de separação de tarefas, que pode ser traduzida assim: quem em última análise sofrerá as consequências da escolha feita. Você que não está na posição de receber o ônus now, não deve intervir nas tarefas de outros. Jovem, está dizendo que devo deixar as crianças decidirem sozinhas? Filósofo, não. Estou dizendo que deve respeitar as decisões delas e ajudá-las nessas decisões. E também assegurar que você estará sempre pronto a ajudar e a cuidar delas a uma distância que permita auxiliá-las quando necessário, mas que não seja próxima demais. Caso essas decisões sejam ruins, as crianças aprenderão com você a máxima: temos a vida que escolhemos. Jovem, temos a vida que escolhemos. Filósofo, este é o tema principal da nossa discussão de hoje, então não se esqueça de memorizá-lo. Sim, anote no seu caderno. Agora vamos fazer uma pequena pausa. Por favor, reflita sobre sua atitude ao lidar com seus alunos. Jovem, de jeito nenhum. Não preciso de pausas nem de nada parecido. Vamos continuar. Filósofo, o diálogo a partir deste ponto vai exigir ainda mais concentração. E concentração exige pausas adequadas. Vou preparar um café. É um bom momento para você se acalmar um pouco e esclarecer pontos obscuros. Parte 3º. Do princípio da competição. O objetivo da educação é a autossuficiência. E o educador é um orientador. No início o jovem entendeu esses dois termos em suas definições convencionais e não lhes deu muita atenção. Conforme a discussão avançou, no entanto, suas dúvidas em relação à própria forma de educar se multiplicaram. Será que minha abordagem da manutenção da lei e da ordem está completamente errada? Será que meu temor atrapalhou a autossuficiência dos meus alunos? Não, não pode ser. Apoiei a autossuficiência deles, não nenhuma dúvida sobre isso. O filósofo sentado diante dele alisou silenciosamente a caneta tinteiro. Olhe para ele tão indiferente e triunfante. O jovem molhou os lábios ásperos com café e começou a falar com uma voz angustiada. Recuse o desenvolvimento baseado no elogio. Jovem, o educador não deve ser um juiz, mas sim um orientador que está sempre disponível para a criança. E a repreensão é uma conduta que revela a própria imaturidade e provoca o desprezo. O objetivo final da educação é a autossuficiência, e ninguém deve atrapalhar esse caminho. Tudo certo. Por enquanto, vou aceitar que não se deve repreender, mas só se você reconhecer a validade da minha próxima pergunta. Filósofo, e qual é ela? Jovem, muitas vezes discutimos com colegas e pais a educação infantil baseada em repreensões ou elogios, se uma delas está certa e a outra errada. É evidente que a educação que se apoia em repreensões é impopular. Isso tem a ver com as tendências do nosso tempo, mas muitas pessoas rejeitam o método do ponto de vista moral. Concordo em grande parte com essa visão porque não gosto de repreender ninguém. Por outro lado, a educação infantil baseada em elogios tem muitos seguidores. Praticamente ninguém abre mão dela, não de maneira escancarada. Filósofo, imagino que não. Jovem, no entanto, Ader chega a rejeitar os elogios. 3 anos atrás, quando perguntei por que sua resposta foi algo como: o elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil, e seu objetivo é a manipulação. Portanto, não se deve elogiar. Filósofo, sim, eu disse isso. Jovem, e eu acreditei. Fui um eu praticante da educação sem elogios. No entanto, isso só durou até que um aluno notasse o meu erro. Filósofo, um aluno? Jovem, foi há uns meses quando uma das crianças mais problemáticas da escola entregou um relatório sobre um livro que tinha lido. Foi uma atividade livre que passei para as férias de verão e, para meu espanto, ele leu O Estrangeiro, de Camus. Fiquei surpreso com o texto que produziu sobre o livro. Estava maravilhoso, repleto de sensibilidades ingênuas que só um menino emotivo e em plena puberdade podia ter. Assim que li, e antes de perceber o que estava fazendo, elogiei o trabalho. Ei, ótimo texto. Eu não tinha ideia de que você escrevia tão bem. Isso mudou minha opinião a seu respeito. Filósofo, entendo. Jovem, assim que falei, percebi que tinha feito bobagem. A frase "isso mudou minha opinião a seu respeito" em especial, estava carregada daquele julgamento de que Ader fala e sobre o qual comentamos anteriormente. Acho que o menino ficou com a impressão de que eu o menosprezava. Filósofo, sim, porque se fosse diferente você não teria dito essa frase. Jovem, de qualquer maneira foi um elogio verdadeiro, mas com palavras de indisfarçável julgamento. E eu pergunto, que tipo de reação você acha que esse garoto problemático demonstrou ao ouvir as minhas palavras? Sentiu-se rejeitado? Ah, se eu tivesse fotografado a cara que ele fez. Sorriu de um jeito que nunca tinha sorrido antes, o sorriso de uma criança pura e inocente. Filósofo, Jovem, era como se até aquele momento, minha mente estivesse nevoada e a névoa se dissipasse diante dos meus olhos. Pensei comigo, qual é a de Adler, anal? Por ter caído nessa charlatanice, minha forma de educar eliminava esse sorriso, essa alegria. Que tipo de educação é essa? Filósofo, então, depois disso, você começou a elogiar? Jovem, sim, claro. Elogiei sem hesitar. Não só esse aluno, mas os outros também. Sempre que os elogiava, eles pareciam satisfeitos e apresentavam progressos nos trabalhos escolares. Quanto mais eu os elogiava, mais motivação demonstravam. Para mim, ficou claro que se tratava de um ciclo positivo de crescimento. Filósofo, você estava obtendo excelentes resultados. Jovem, sim, mas não elogiava todo mundo indiscriminadamente, e sim de acordo com o nível de esforço e sucesso de cada um. Se não fosse assim, os elogios seriam falsos. Aquele aluno problemático que escreveu o relatório sobre Camus tornou-se um leitor ávido. Ele lê pilhas de livros e escreve ensaios sobre eles. É maravilhoso ver como os livros podem ampliar o mundo de uma pessoa. Imagino que em breve a biblioteca da escola não atenderá mais e ele começará a frequentar a biblioteca da universidade onde eu trabalhava. Filósofo, se ele ler isso será bem impressionante. Jovem, verdade. Tenho certeza de que você vai ignorar isso. Dirá que estamos diante da necessidade de ser admirado, o primeiro estágio do comportamento problemático. Mas como você sabe, a realidade é completamente diferente. Mesmo que o objetivo inicial desse aluno não fosse receber elogios, logo teria descoberto a alegria de aprender e o prazer da realização. Tenho certeza de que ele terminará a escola e caminhará com as próprias pernas. E isso leva ao que Ader chama de autossuficiência. Filósofo, tem certeza disso?
Jovem, por favor, analise com clareza. Não importa o que você diga, foi graças aos elogios que os alunos recuperaram o sorriso e a ambição. Essa é a educação que ofereço, com todo o entusiasmo possível, aos seres humanos de carne e osso que vivem no mundo real. Que afeto há na educação de Ader? Onde estão os rostos sorridentes? Filósofo, bem, vamos pensar nisso juntos. Por que nos apegamos ao princípio de que não se deve elogiar no ambiente da educação? Se há crianças que gostam e se beneficiam dos elogios, então por que não fazer isso? Que risco se corre ao optar pelo elogio? Jovem, eu me pergunto que artimanha você inventará a seguir. Veja bem, não vou fazer concessões aqui. Se pretende rever seus argumentos, agora é a hora. A recompensa leva à competição. Filósofo, há pouco, mencionei a questão da sala de aula como uma nação democrática. Você se lembra? Jovem, sim, quando começou a chamar as pessoas de fascistas. Como eu poderia esquecer? Filósofo, naquele momento defendi a seguinte ideia: uma organização comandada por um ditador não consegue escapar da corrupção. Quando retimos um pouco mais sobre o porquê disso, fica mais claro o motivo pelo qual não se deve elogiar. Jovem, continue. Filósofo, em uma comunidade que vive sob uma ditadura em vez de sob uma democracia consolidada, é o líder que determina o que é certo e errado. Isso vale para as nações e as empresas. O mesmo acontece com as famílias e as escolas. As regras nesses ambientes são aplicadas de maneira bastante arbitrária. Jovem, as empresas com gestão vertical são a síntese disso. Filósofo, embora se possa pensar que os líderes ditatoriais são desprezados por seus cidadãos, nem sempre é o caso. Provavelmente há situações em que eles desfrutam do apoio fervoroso de seus cidadãos. Por que acha que isso acontece? Jovem, porque o líder é carismático. Filósofo, não. Essa é apenas uma razão secundária, superficial. A principal é a existência de um sistema implacável de recompensa e punição. Jovem, como assim? Filósofo, nesse sistema, uma pessoa é severamente punida por quebrar as regras e elogiada por obedecer a elas. E há o reconhecimento. Resumindo, as pessoas não obedecem porque apoiam o caráter do líder, seus pensamentos e crenças, mas porque querem serem elogiadas, ou ao menos não repreendidas. Jovem, com certeza. O mundo é assim. Filósofo, o problema é que nas comunidades onde as pessoas estão empenhadas em receber elogios surge a competição. Elas se irritam quando outros são elogiados, se orgulham quando elas próprias são elogiadas e vivem preocupadas em ser as primeiras a receber elogios, e com mais frequência do que os demais. Além disso, se esforçam para descobrir como monopolizar os favores do líder. A comunidade passa a ser controlada pelo princípio da competição por recompensa. Jovem, você está dando voltas. Não gosta de competição, é isso? Filósofo, você aceita a competição? Jovem, aceito sem reservas. A impressão que eu tenho é que você está focando apenas nos aspectos negativos da competição. Pense nisso de modo mais amplo. Seja na escola, nos eventos artísticos e esportivos ou nas atividades econômicas. É a presença de nossos rivais, sempre nos desafiando, que nos leva a intensificar nossos esforços. O princípio da competição é a fonte de energia que faz nossa sociedade avançar. Filósofo, será? Quando ensinamos às crianças o princípio da competição e as estimulamos a competir com as outras, o que você acha que acontece? O oponente é um inimigo. Em pouco tempo, as crianças começam a adotar um estilo de vida segundo o qual todas as outras pessoas são inimigas. Estão sempre buscando maneiras de enganá-las e nunca devem ser subestimadas. Jovem, por que você é tão pessimista? Não tem ideia de como a existência de um rival estimula o desenvolvimento humano. Nem imagina que um oponente possa se tornar um amigo próximo e convável. Acho que você passou a vida mergulhado na lousa ou solitário, sem amigos ou rivais próximos. Começo a sentir pena de você. Filósofo, aceito sem reservas o valor de ter um amigo fraterno que possa ser chamado de rival. No entanto, não há necessidade alguma de competir com esse rival, nem se deve fazer isso. Jovem, você aceita rivais mas não a competição? Está se contradizendo. A doença da comunidade. Filósofo, não há qualquer contradição no que digo. Tente pensar na vida como uma espécie de maratona, com rivais correndo ao seu lado. Isso pode funcionar como um estímulo e passar uma sensação reconfortante. Portanto, não há problema algum. Porém, quando se tem a intenção de derrotar o rival, a situação muda completamente. O objetivo inicial, que deveria ser terminar a corrida ou correr rápido, passa a ser derrotar uma pessoa. O rival, que poderia ser um amigo fraterno, se transforma em um inimigo a ser vencido. E isso desperta todo tipo de intimidação visando a vitória, inclusive interferências e conduta desleal. Mesmo depois de a corrida terminar, não conseguimos celebrar a vitória do rival e somos tomados por sentimentos de inveja e de inferioridade. Jovem, e é por isso que a competição é inaceitável. Filósofo, onde há competição, há também intimidação e injustiça. Não existe necessidade de derrotar ninguém. Terminar a corrida não é o suficiente? Jovem, de jeito nenhum. Como você é ingênuo. Só um ingênuo pensaria assim. Filósofo, então vamos parar de usar o exemplo da maratona e voltar para a sociedade real diferentemente da maratona, em que as pessoas disputam para ver quem faz o melhor tempo. Na sociedade comandada por um líder ditatorial não existem critérios claros para ganhar. Na sala de aula, há aspectos além do trabalho escolar que podem embasar as decisões individuais. E apesar de os critérios de julgamento não serem claros, o mundo será implacável com quem atrapalha os companheiros, leva o crédito pelo trabalho de outro e adula os líderes de modo a concentrar todo o reconhecimento. Você testemunhou situações assim no seu local de trabalho, não é verdade? Jovem, acho que sim. Filósofo, a M de evitar o surgimento desse tipo de cenário, uma organização deve implementar uma democracia de verdade, sem recompensa e punição, e sem competição. Por favor, considere que nada poderia estar mais distante da democracia do que educar por meio da manipulação das pessoas com recompensas e castigos. Jovem, então me diga, o que acha que é a democracia? Que tipo de organização ou comunidade você chamaria de democrática? Filósofo, uma comunidade que se baseasse não no princípio da competição, mas no princípio da cooperação. Jovem, princípio da cooperação? Filósofo, colocar a cooperação acima de tudo em vez da competição. Se você aprender a conduzir sua aula segundo o princípio da cooperação, provavelmente os alunos adotarão um estilo de vida que vê as pessoas como companheiras. Jovem, entendi. Vamos todos nos dar bem e nos comportar da melhor forma. Esse tipo de sonho não se sustenta, nem mesmo no jardim de infância. Filósofo, imagine que um aluno apresentou vários comportamentos problemáticos. Muitos educadores pensariam, o que devo fazer com este aluno? Considerariam elogiar, repreender ou ignorar, ou talvez até outra abordagem. Depois o chamariam para a sala dos professores e conversariam com ele pessoalmente. Mas essa maneira de pensar é errada.
Jovem, por quê? Filósofo, o problema aqui é o princípio da concorrência que predomina na sala de aula. O menino não apresentou um comportamento problemático por ser mal. Se ele estivesse com pneumonia, por exemplo, não seria um caso individual, e sim como se todos os alunos estivessem seriamente doentes desde o início. O comportamento problemático do garoto foi apenas um sintoma disso. É o que defende a psicologia adleriana. Jovem, uma doença de toda a sala de aula? Filósofo, sim, uma doença chamada princípio da competição. Cabe aos educadores observar a comunidade onde o comportamento problemático está ocorrendo, não o indivíduo que se comporta mal. E então, em vez de tentar tratar o indivíduo, tratar a comunidade. Jovem, como se trata uma sala de aula inteira que está com pneumonia? Filósofo, basta parar de recompensar e punir e desestimular a competição continuamente desde o início. Só assim a sala de aula ficará livre do princípio da concorrência. Jovem, isso seria impossível e teria o efeito contrário. Esqueceu que eu já tentei a educação sem elogios e fracassei? Filósofo, eu me lembro disso. Vamos parar agora para recapitular e fazer um balanço dos pontos que estamos discutindo. Em primeiro lugar, o princípio da competição. Competir por força e posição sempre resulta em relações verticais, porque cria vencedores e perdedores, conectados por uma hierarquia. Jovem, ok. Filósofo, as relações horizontais defendidas pela psicologia adleriana por outro lado, estão imbuídas do princípio da cooperação. Não competimos com ninguém, não se ganha nem se perde. Não importa se há diferenças de conhecimento, experiência ou habilidade entre você e os outros. Todas as pessoas são iguais, independentemente do desempenho escolar ou profissional, e é no próprio ato de cooperar que a construção da comunidade faz sentido. Jovem, então é disso que você está falando quando se refere a uma nação democrática? Filósofo, sim. A psicologia adleriana é uma psicologia democrática que se baseia em relacionamentos horizontais. A vida começa na incompletude. Jovem, os pontos de conito são claros. Você está dizendo que não é um problema do indivíduo, mas da sala de aula inteira. O princípio da concorrência que predomina na sala de aula é a raiz de todo o mal. Já eu pré-rio me concentrar no indivíduo. Por quê? Bem, para usar uma palavra de que você gosta por respeito. Cada estudante com sua personalidade única existe como um ser humano extraordinário. Há todo tipo de aluno. Os tranquilos e bem comportados, os bagunceiros e brilhantes, os sérios e os temperamentais. São essas características individuais que compõem o grupo. Filósofo, sem dúvida, isso é verdade. Jovem, mesmo quando você fala em democracia, está tentando não olhar para cada criança individualmente. Prefere vê-la somente como um grupo. Além disso, diz que tudo vai mudar se mudarmos o sistema. Ora, isso é mais comunista do que qualquer coisa. Minha opinião é diferente. Não importa se o sistema é democrático, comunista ou outro. Eu lido com a pneumonia de cada indivíduo, não com a pneumonia da turma toda. Filósofo, porque é isso que você sempre fez. Jovem, de modo concreto, como você trata a pneumonia do grupo? Esse é outro ponto de conito. Minha resposta é, com aprovação, atendendo à necessidade que as crianças têm de aprovação. Filósofo, Jovem, eu entendo você negar a necessidade de aprovação, mas eu a aceito. Cheguei a essa conclusão com base na minha experiência pessoal, por isso não vou ceder com facilidade. Em sua busca de aprovação, essas crianças ficam doentes dos pulmões e paralisadas de frio. Filósofo, você poderia explicar o raciocínio por trás de sua conclusão? Jovem, a psicologia adleriana nega a necessidade de aprovação. Por quê? A razão é que, como resultado do desejo de ser aceita pelo outro, a pessoa que precisa de aprovação viverá de acordo com os desejos do outro, mesmo que não se dê conta disso. Ou seja, viverá a vida de outra pessoa. Mas ninguém vive para satisfazer as expectativas do outro. Não devemos escolher um estilo de vida que satisfaça as expectativas de outra pessoa, seja ela seu pai, professor ou o que for entende direito. Filósofo, sim. Jovem, quando nos preocupamos o tempo todo com o julgamento alheio, deixamos de viver nossa própria vida e adotamos um estilo de vida que não é livre. Mas temos que ser livres e se desejamos a liberdade, não devemos buscar aprovação. Compreendi certo, não é? Filósofo, sim, perfeitamente. Jovem, essa história é realmente corajosa, mas você sabe que, infelizmente, não conseguimos ser duros o suficiente. Até você cederia se observasse a realidade cotidiana dos alunos. Eles fazem de tudo para se mostrarem fortes, mas no fundo são profundamente inseguros. Não parecem capazes de desenvolver a autoconfiança, se sentem inferiores e precisam da aprovação alheia. Filósofo, é assim mesmo. Jovem, não concorde de maneira tão leviana, seu Sócrates ultrapassado. Veja. Bem, as pessoas às quais você se refere são basicamente estátuas de Davi. Filósofo, estátuas de Davi? Jovem, sim. Sabe a estátua de Davi, esculpida por Michelangelo? É uma representação idealizada do corpo humano de proporções perfeitas, músculos bem delineados e sem um pingo de acidez. Mas é uma imagem desprovida de carne e osso e real. Pessoas de verdade têm dor de estômago e sangram, mas você sempre fala delas como se fossem essa estátua idealizada de Davi. Filósofo, é uma maneira interessante de ver o assunto. Jovem, meu foco são as pessoas de verdade. Rearriome a crianças sensíveis e individualistas que são difíceis e vulneráveis em todos os sentidos. Preciso satisfazer a necessidade de aprovação de cada uma delas individualmente e da maneira mais saudável. Ou seja, tenho que fazer elogios. Se eu não zer, elas não conseguirão recuperar a coragem perdida. Você veste a máscara de homem virtuoso, mas mantém os mais fracos ao alcance da mão. Criou teorias idealizadas do que é heróico e corajoso que, no entanto, não servem para as pessoas de verdade. Filósofo, sei. Apesar de minhas palavras soarem como teorias idealistas e impraticáveis, não era essa minha intenção. A LOSWA deve ser uma investigação bem fundamentada, consciente de que os ideais almejados são apenas isto, ideais. Vamos olhar de outro ângulo e retir sobre as razões pelas quais a psicologia adleriana não aceita a necessidade de aprovação. Jovem A, sempre tentando justificar tudo, exatamente como Sócrates. Filósofo, o que você acabou de falar sobre as crianças se sentirem inferiores é fundamental. Jovem, você quer falar sobre sentimento de inferioridade? Ok, vamos lá. Sou especialista nisso. Filósofo, para começar, durante a infância, todos os humanos, sem exceção, experimentam sentimentos de inferioridade. Essa é a principal premissa da psicologia adleriana. Jovem, sem exceção?
Filósofo, exatamente. O ser humano talvez seja o único ser vivo cujo corpo demora mais tempo para se desenvolver do que a mente. Enquanto em outras criaturas a mente e o corpo evoluem na mesma velocidade, nossa mente se desenvolve antes. De certa forma, vivemos de mãos e pés atados porque, apesar de a mente ser livre, o corpo não é. Jovem, um ponto de vista interessante. Filósofo, como resultado, as crianças humanas têm que lidar com a distância entre os aspectos mentais de o que quero fazer e os aspectos físicos de o que posso fazer. Há coisas que os adultos podem fazer, mas as crianças não. As prateleiras onde os adultos guardam certas coisas estão fora do alcance delas. Os objetos pesados que os adultos carregam não podem ser erguidos por elas. E os assuntos das conversas dos adultos não podem ser discutidos por elas. As crianças se sentem impotentes ou, de certa forma, incompletas e, via de regra, não conseguem evitar o sentimento de inferioridade. Jovem, quer dizer que elas iniciam a vida como seres incompletos? Filósofo, sim, mas é claro que as crianças não são incompletas como pessoas. O que acontece é que seu crescimento físico não acompanha o desenvolvimento da mente. Os adultos se preocupam apenas com as necessidades físicas das crianças e começam a mimá-las. Tentam não se preocupar com o aspecto mental. Portanto, é natural que as crianças experimentem sentimentos de inferioridade. Mesmo que suas mentes não sejam diferentes das dos adultos, seu valor humano não é reconhecido. Jovem, todo mundo nasce incompleto. Portanto, todos experimentam um sentimento de inferioridade. Essa é uma visão bem pessimista. Filósofo, não é tão ruim assim. O sentimento de inferioridade sempre estimulou o esforço e o crescimento individual. Jovem, como assim? Filósofo, se as pernas humanas fossem tão rápidas quanto as dos cavalos, a carruagem puxada por animais nunca teria sido inventada, muito menos o veículo motorizado. Se pudéssemos voar como os pássaros, ninguém teria pensado no avião. Se tivéssemos a pelagem do urso polar, não teríamos as roupas de inverno, e se nadássemos como os golhos, tampouco precisaríamos de barcos ou bússolas marítimas. A civilização é produto da necessidade de compensar a fragilidade biológica do ser humano, e a história da raça humana é a narrativa de sua vitória sobre o sentimento de inferioridade. Jovem, então foi por causa da fragilidade dos seres humanos que conseguimos construir uma civilização assim? Filósofo, exatamente. Para extrapolar ainda mais, é por conta dessa fragilidade que os seres humanos criam comunidades e cultivam relacionamentos de cooperação. Desde os tempos dos caçadores-coletores vivemos em grupos e cooperamos com nossos companheiros na caça de animais e no cuidado das crianças. Não é que quiséssemos cooperar uns com os outros. É que somos frágeis, mas tão frágeis que não conseguiríamos viver sozinhos. Jovem, é por causa dessa fragilidade que os humanos formaram grupos e construíram a sociedade. Portanto, nosso poder e nossa civilização são frutos de nossa fragilidade. Filósofo, veja de outra forma. Nada é mais assustador para os seres humanos do que o isolamento. A solidão é uma ameaça à segurança física e mental dos indivíduos. Instintivamente, temos consciência de que não podemos viver sozinhos. Então estamos sempre em busca de uma ligação forte com outras pessoas. Entende o que isso significa? Jovem, não. O quê? Filósofo, todo mundo tem dentro de si mesmo a sensação de comunidade. É algo muito ligado à identidade humana. Jovem, sim. Filósofo, da mesma forma que ninguém imagina uma tartaruga sem o casco ou uma girafa com o pescoço curto, não existe ser humano completamente isolado das outras pessoas. A sensação de comunidade não é algo adquirido, mas algo que temos dentro de nós, e por isso pode ser compartilhado como um sentimento. Como explica Adler, a sensação de comunidade é sempre um rieso da fragilidade do corpo, não é possível apartá-las. Jovem, a sensação de comunidade é resultado da fragilidade humana. Filósofo, os seres humanos são psicamente frágeis, mas a mente humana é incomparavelmente superior à de qualquer outro animal. Tenho certeza de que você sabe muito bem que passar os dias competindo com um companheiro contraria os princípios da natureza. A sensação de comunidade não é um ideal sonhado, mas um aspecto fundamental da vida que existe dentro de nós, seres humanos. Sensação de comunidade, o conceito-chave da psicologia adleriana, que ele demorou tanto para compreender e cuja verdade interior até então era insondável, agora estava claro como o dia. É por causa de sua fragilidade física que os humanos criam comunidades e estabelecem relações de cooperação. Os seres humanos sempre buscam se conectar com outros seres humanos. A sensação de comunidade está presente em todos. Assim disse o filósofo, descubra sua própria sensação de comunidade e busque se conectar com as outras pessoas. Com dificuldade, o jovem arriscou uma pergunta. A coragem de ser quem você é. Jovem, mas, por que a existência dos sentimentos de inferioridade e de comunidade está ligada à não aceitação da necessidade de aprovação? A aprovação recíproca deveria fortalecer a conexão. Filósofo, este é um bom momento para relembrar os 5 estágios do comportamento problemático. Jovem, certo, eu tenho isso anotado aqui. Filósofo, você se lembra das metas dos estudantes, de sua necessidade de admiração e de chamar atenção, e de suas lutas pelo poder? Jovem, eles querem ser reconhecidos e conquistar uma posição especial na sala de aula. É isso, não é? Filósofo, sim. E o que é conquistar uma posição especial? Por que eles buscam isso? Qual é a sua opinião? Jovem, imagino que queiram ser respeitados, vistos como superiores, algo assim. Filósofo, a rigor, não. Na psicologia adleriana, a necessidade mais fundamental do ser humano é a sensação de pertencimento. Ou seja, não queremos ficar isolados. Buscamos a sensação real de que é bom estar aqui. O isolamento leva à morte social, até mesmo à morte biológica. E como alcançar a sensação de pertencimento? Conquistando uma posição especial dentro da comunidade, diferenciando-se dos outros. Jovem, diferenciando-se dos outros? Filósofo, exatamente. O eu insubstituível deles não pode se tornar todo mundo. Precisam garantir uma posição para chamar de sua a qualquer momento. Não devem permitir hesitação alguma em sua sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Jovem, se for esse o caso, só com a minha opinião. Ao fazer elogios e atender à necessidade de aprovação do outro, a mensagem é: você não é um ser incompleto e você tem valor, não há outra maneira. Filósofo, você está errado. Infelizmente, se eles continuarem nessa direção, não conseguirão perceber seu verdadeiro valor. Jovem, não entendi. Filósofo, a aprovação nunca tem M. Em dado momento, eles são elogiados e aprovados pelos outros e, como resultado, encontram alguma realização passageira em seu próprio valor. No entanto, todo sentimento de alegria conquistado dessa forma não passa de algo externo que lhes foi concedido. É como se fossem como bonecos de corda que não se mexem a menos que outra pessoa lhes dê corda. Jovem, talvez, mas
Filósofo, quem só consegue ser verdadeiramente feliz ao ser elogiado perseguirá cada vez mais elogios até o último momento de sua vida. Tamanha dependência levará a uma vida de busca incessante, sem realização. Jovem, então qual é a saída? Filósofo, em vez de procurar aprovação, é preciso aprovar a si mesmo internamente. Jovem, aprovar a si mesmo? Filósofo, deixar que outra pessoa decida o valor do eu, isso é dependência. Deixar que eu mesmo determine o valor do eu, isso é autossuficiência. Se alguém perguntar que escolha leva a uma vida feliz, a resposta deve ser clara. Não permitir que seu valor seja decidido por outra pessoa. Jovem, isso é impossível. Não coamos em nós mesmos, e é exatamente por isso que precisamos da aprovação alheia. Filósofo, talvez isso aconteça porque não temos coragem de agir com naturalidade. Não há problema em ser como somos. O seu lugar já existe, sem que você precise provar-se especial ou destacar-se de alguma forma. Vamos aceitar o nosso eu comum, pois somos iguais a todo mundo. Jovem, então eu sou uma pessoa comum sem nenhuma característica especial? Filósofo, e não é? Jovem, fazer um insulto desses é algo perfeitamente natural para você, não é mesmo? É o maior insulto que já ouvi na vida. Filósofo, não é um insulto. Sou uma pessoa comum, normal, e a normalidade é um aspecto da individualidade. Nada para se envergonhar. Jovem, chega de sarcasmo. Quem, hoje em dia, não consideraria um insulto ouvir que é um ser humano comum? Quem se sentiria reconfortado ao ouvir que isso também faz parte da individualidade? Quem levaria você a sério? Filósofo, se você se sente insultado por essas palavras é porque provavelmente ainda está tentando ser uma pessoa especial. Consequentemente, busca a aprovação dos outros. Para isso, precisa conquistar a admiração, tenta chamar a atenção e continua repetindo o padrão do comportamento problemático. Jovem, pare com isso. Pare com essa brincadeira. Filósofo, olhe, em vez de atribuir valor a diferenciar-se dos outros, valorize quem você é. Essa é a verdadeira individualidade. Um estilo de vida no qual, em vez de ser você mesmo, você se compara com os outros e tenta destacar apenas suas diferenças não passa de uma maneira de enganar a si mesmo e aos outros. Jovem, está dizendo que em vez de enfatizar minha diferença em relação aos outros, devo me valorizar, ainda que pela mediocridade? Filósofo, sim, porque a individualidade não é relativa. Ela é absoluta. Jovem, bem, vamos falar sobre a conclusão a que cheguei no que diz respeito a essa individualidade e assuntos correlatos. É uma conclusão que parece indicar as limitações da educação escolar. Filósofo, eu gostaria de ouvir sobre isso. Esse comportamento problemático tem um alvo, você. Jovem, não sei se deveria dizer isso ou não, mas lá vai. Está na hora de ser honesto. No fundo, acho que a educação escolar tem limitações. Filósofo, limitações? Jovem, isso mesmo. Para nós, educadores, existe um limite para o que pode ser feito. Filósofo, como assim? Jovem, na sala de aula, há alunos brilhantes e extrovertidos e alunos humildes e discretos. Para usar a terminologia de Adler, cada um tem o próprio estilo de vida ou visão de mundo. Ninguém é igual. Isso se chama individualidade, certo? Filósofo, sim. Jovem, então de onde eles tiram seus estilos de vida? Sem dúvida de suas famílias. Filósofo, de fato, a influência da família é bastante forte. Jovem, os alunos passam a maior parte do dia em casa e compartilham o cotidiano com suas famílias sob o mesmo teto. Alguns pais são apaixonados por educação, outros têm uma postura mais passiva. Muitas famílias têm pais divorciados ou separados. Em alguns casos, um dos dois morreu. Existem diferentes situações econômicas e, é claro, há pais que abusam de seus ios. Filósofo, sim, infelizmente. Jovem, por outro lado, o tempo que nós, professores, podemos dedicar a cada aluno até ele se formar é pouco. Em comparação com os pais que podem dedicar quase a vida inteira, as precondições são muito diferentes. Filósofo, e o que você conclui disso? Jovem, em primeiro lugar, a educação mais ampla, que inclui a formação da personalidade, é responsabilidade da família. Em outras palavras, no caso de uma criança problemática violenta, os pais devem assumir a evidente responsabilidade por terem criado uma criança assim. Não há dúvida de que isso não é responsabilidade da escola. Portanto, o papel que se espera de nós, professores, é o da educação estritamente de NIDA, ou seja, a educação curricular. Não podemos ir além disso. Eu me sinto muito envergonhado com essa conclusão, mas é a realidade. Filósofo, entendo. Adler provavelmente rejeitaria essa conclusão apressada. Jovem, por quê? Filósofo, porque a conclusão a que você chegou desconsidera as personalidades das crianças. Jovem, desconsidera as personalidades delas? Filósofo, na psicologia adleriana, encaramos toda palavra e toda ação humana no contexto de uma relação interpessoal. Por exemplo, quando a pessoa tenta cortar os pulsos ou pratica outro tipo de automutilação, achamos que essa conduta pretendia atingir alguém. O ato de automutilação é dirigido a alguém, assim como o comportamento problemático de vingança. Ou seja, todas as palavras e ações são direcionadas a outra parte. Jovem, e daí? Filósofo, como os estudantes sob sua responsabilidade se comportam quando estão com suas famílias? Não temos como saber. Duvido que mostrem o mesmo comportamento que têm na escola. Porque seja qual for a atitude perante os pais, professores, amigos ou colegas da escola, ninguém se comporta da mesma forma o tempo todo. Jovem, talvez. Filósofo, suponhamos que há um aluno na sua sala de aula que apresenta com frequência comportamentos problemáticos. A quem esse mau comportamento se dirige? A você, é claro. Jovem, o quê? Filósofo, quando o aluno age assim em sala de aula, está repetidamente direcionando seu comportamento problemático a você e a mais ninguém. Não é um problema dos pais. É um problema que diz respeito ao seu relacionamento com ele. Jovem, está dizendo que a educação familiar dele não faz diferença? Filósofo, não temos como saber e não podemos intervir. Apesar disso, nesse momento ele está enfrentando você e tomando decisões com o objetivo de perturbar a aula desse professor ou ignorar o dever de casa que esse professor passou. Claro, há casos em que o aluno tem atitudes problemáticas na escola e, ao mesmo tempo, decide ser bem comportado na frente dos pais. Como se trata de um comportamento dirigido a você, sua missão é, acima de tudo, compreender. Jovem, e eu é que preciso resolver isso? É. Filósofo, você entendeu exatamente o espírito da coisa. É um pedido de ajuda a você e a ninguém mais. Jovem, aquelas crianças continuam se comportando mal apenas comigo.
Filósofo, para completar, fazem isso bem na sua frente e escolhem os momentos em que você estiver olhando. Buscam uma posição em um mundo que não é a casa delas, ou seja, na sua sala de aula. Por meio do respeito, você tem que mostrar a elas qual é essa posição. Porque alguém deseja se tornar um salvador. Jovem, Adler é absolutamente aterrorizante. Se eu não tivesse aprendido sobre ele, não estaria enfrentando tantas dificuldades. Teria orientado meus alunos com reza, gritando com aqueles que deveriam ser repreendidos e elogiando os que merecem elogios, como fazem os outros professores. Os alunos seriam gratos a mim e eu teria obtido sucesso no meu papel de educador, que é minha vocação. Ah, como eu gostaria de nunca ter ouvido falar desses ideais. Filósofo, é verdade que depois de conhecer o pensamento de Adler, não há volta. Mesmo pessoas como você que tentam renegar Adler, alegando que sua teoria é idealista ou anticientífica, não conseguem desistir dele. No fundo, permanece uma sensação de incongruência, e as pessoas não conseguem deixar de ter consciência de suas mentiras. Pode-se dizer que Adler é um potente remédio para a vida. Jovem, vamos resolver os pontos de discussão até agora. Em primeiro lugar, não se deve repreender as crianças. A repreensão afeta o respeito mútuo. E a raiva e a reprimenda são meios de comunicação de baixo custo, imaturos e violentos. Entendi direito? Filósofo, sim. Jovem, e repetindo também não se deve elogiar. Os elogios promovem o princípio da competição na comunidade e sugerem à criança um estilo de vida, ou uma visão de mundo, que considera as outras pessoas inimigas. Filósofo, exatamente. Jovem, além disso, a repreensão e o elogio, ou, em outras palavras, a punição e a recompensa, atrapalham a conquista da autossuficiência. Porque recompensar e punir são condutas que mantêm a criança sob controle, e os adultos que apostam nessa conduta, no fundo, têm medo da autossuficiência da criança. Filósofo, eles querem que a criança permaneça criança para sempre. Consequentemente, usam a recompensa e a punição como forma de controle. Recorrendo a desculpas como estou fazendo isso para o seu bem, ou é que estou preocupado com você, tentam impedir a criança de amadurecer. Esse tipo de atitude em adultos é desrespeitoso e não favorece bons relacionamentos. Jovem, isso não é tudo. Adler nega até mesmo a necessidade de aprovação. Ele diz que não devemos procurar a aprovação dos outros, mas sim buscar nossa própria aprovação. Filósofo, sim, esse é um problema que deve ser considerado no contexto da autossuficiência. Jovem, eu sei, a autossuficiência é a determinação do próprio valor. A necessidade de aprovação, de entregar ao outro a decisão sobre quanto você vale, é apenas dependência. É isso que você está dizendo, certo? Filósofo, sim. Algumas pessoas, ao ouvir o termo autossuficiência, só conseguem pensar nos aspectos econômicos. Há crianças de 10 anos que são autossuficientes, e pessoas com 50, 60 anos que não são. A autossuficiência é uma questão da psique. Jovem, ok, essa lógica é maravilhosa. Como uma lousa apresentada aqui neste gabinete, ela é irrepreensível. Filósofo, mas você não está satisfeito com essa lousa. Jovem, não estou. Se ela se resumir a uma lousa e não puder ser aplicada de modo científico ou prático que pareça plausível fora dos limites deste gabinete, e principalmente, na minha sala de aula, então não poderei concordar com ela. Foi você que me apresentou a Adler. Obviamente, cabe a mim tomar a decisão não. Mas se você for apenas estabelecer as proibições, não se deve fazer isso, e não se deve fazer aquilo, entre outras, sem indicar alternativas com de mãos atadas. Do jeito que as coisas estão, não posso voltar à pedagogia do estilo recompensa-punição nem estou pronto para coar na pedagogia de Adler. Filósofo, a resposta é provavelmente simples. Jovem, talvez seja simples para você, porque tudo que você consegue dizer é acredite em Adler, escolha Adler. Filósofo, não. A esta altura, não importa se você vai desistir ou não de Adler. O mais importante a fazer agora é se afastar do tema educação por um tempo. Jovem, me afastar da educação. Filósofo, estou dizendo isso como amigo. Você falou sobre educação o dia todo, mas não é aí que estão seus verdadeiros problemas. Você ainda não aprendeu a ser feliz, não teve coragem de ser feliz, não escolheu o caminho da educação porque queria salvar as crianças. Você queria ser salvo por meio do ato de salvá-las. Jovem, o que está querendo dizer? Filósofo, ao salvar outra pessoa, tentamos salvar a nós mesmos. Quem encarna uma espécie de salvador está em busca de compreender o próprio valor é o tipo de complexo de superioridade a que sucumbem aqueles incapazes de se livrar do sentimento de inferioridade, o conhecido complexo de Messias. É uma perversão mental querer ser um Messias, salvar os outros. Jovem, não fale besteira. O que está sugerindo agora? Filósofo, contestar com irritação também demonstra um sentimento de inferioridade. Quando a pessoa se sente inferiorizada, ela tenta resolver recorrendo à raiva. Jovem, você... Filósofo, o importante é o que vamos abordar a seguir. Quando a pessoa está infeliz, salvar alguém não traz autossatisfação nem felicidade. Enquanto salva crianças, você ainda está imerso em infelicidade. Continua desejando compreender o próprio valor. Se esse for o caso, não vale a pena mudar de teoria educacional. Encontre a felicidade por conta própria. Caso contrário, qualquer discussão que surgir aqui provavelmente acabará em uma troca inútil de injúrias. Jovem, inútil? Esta conversa será inútil? Filósofo, se você decidir não mudar as coisas, respeitarei essa decisão. Tudo bem voltar à escola do jeito que você está, mas se decidir mudar, então hoje é o único dia para fazer isso. Jovem, ora... Filósofo, falamos de coisas que ultrapassam os limites do trabalho ou da educação. Tem a ver com questionar a própria vida. Afaste-se da discussão sobre educação. Você não quer salvar as crianças. Está apenas preso em uma espiral de infelicidade e quer se salvar por meio da educação. Para o jovem, essas palavras equivaliam a uma recomendação para se demitir. Renegando tudo o que ele era como educador, abri meus olhos para a luz brilhante de Adler e me dediquei ao caminho da educação mesmo com todas as dificuldades. É isso que me espera? Então um pensamento lhe ocorreu. Gostaria de saber se foi assim que o povo de Atenas se sentiu quando informou a Sócrates que ele tinha sido condenado à morte. Esse homem é muito perigoso. Se deixarmos que ele siga com seus planos nefastos, o veneno de seu niilismo se espalhará pelo mundo. Educação é amizade, não trabalho. Jovem, você tem que agradecer por eu ter autocontrole. Se fosse há 10 anos, ou mesmo há 5, eu provavelmente já teria esmurrado seu nariz. Filósofo, bem, seria chato, mas entendo o que está dizendo. O próprio Adler foi vítima da violência de alguns clientes. Jovem, aposto que foi. É o que se ganha por defender opiniões tão radicais.
Filósofo, certa vez, Ader teve uma paciente que sofria de doença mental grave. A menina tinha os sintomas havia 8 anos, e 2 anos antes da consulta com Ader acharam necessário interná-la em uma clínica. Na primeira consulta, Ader escreveu. Ela latiu como um cão, cuspiu, rasgou as roupas e tentou comer um lenço. Jovem, isso está fora do escopo da terapia. Filósofo, verdade. Os sintomas eram tão graves que o médico tinha desistido do caso dela. Por isso, pediu que Ader a examinasse para ver se tinha como ajudá-la. Jovem, e ele ajudou? Filósofo, sim. No final, ela se recuperou e conseguiu voltar a viver em sociedade, sustentando a si mesma e convivendo harmoniosamente com os demais. Segundo Adler, quem a vê agora não acredita que ela esteve internada por insanidade. Jovem, que tipo de magia ele usou? Filósofo, não há magia na psicologia adleriana. Adler simplesmente conversou com a menina durante 8 dias seguidos. Apesar de ela não ter falado nada, ele continuou a fazer seu trabalho de orientação. Depois de 30 dias, ela começou a se expressar de uma maneira confusa e ininteligível. Adler entendeu por que ela se comportou como um cachorro. Achava que a mãe a tratava como se ela fosse um cão. Ele não sabia se isso era real, mas era como a menina se sentia. Por isso, em um ato de rebeldia contra a mãe, resolveu inconscientemente assumir o papel. Jovem, uma espécie de autoagelação, por assim dizer. Filósofo, exatamente, autoagelação. A dignidade dessa menina foi ferida, e ela decidiu manter a ferida aberta com as próprias mãos. É por isso que Adler teve paciência e a tratou como trataria qualquer outro ser humano. Jovem, entendo. Filósofo, a terapia continuou, até que um dia, de repente, a menina começou a bater em Adler. O que ele fez? Não ofereceu resistência, deixou que ela o agredisse. Sem nada que a detivesse, a menina quebrou uma janela e cortou a mão no vidro. Adler, sempre calmo, fez um curativo. Jovem, parece uma cena bíblica, não é mesmo? Você está tentando me vender Adler como uma espécie de santo. Só rindo. Desculpe, mas não me enganam assim tão facilmente. Filósofo, claro que Adler não era santo e não escolheu o caminho da passividade por questões morais. Jovem, então por que ele se deixou agredir? Filósofo, Adler explicou que quando a menina começou a falar, ele sentiu que era amigo dela. Quando ela passou a atacá-lo sem motivo, ele simplesmente deixou que ela o agredisse e a olhou com carinho. Em outras palavras, Adler não agiu assim por conta do trabalho ou da profissão, mas por amizade. Digamos que um amigo seu que teve uma doença mental por muito tempo, de repente ficasse confuso e começasse a bater em você. Se você conseguir imaginar tal cena, então talvez consiga perceber que não havia nada de incomum nas ações de Adler. Jovem, eu consigo entender se a pessoa for realmente amiga. Filósofo, chegou o momento de relembrarmos esta declaração. A terapia é reeducação para a autossuficiência, e o terapeuta é um educador. E além disso, a admissão. O educador é um terapeuta. Adler, que era ao mesmo tempo terapeuta e educador, interagia com cada cliente como se fosse um amigo. Portanto, você também deve interagir com os alunos como se eles fossem seus amigos. Você também é educador e terapeuta. Jovem, como assim? Filósofo, o motivo pelo qual você fracassou no ensino ao estilo adleriano e ainda não conseguiu encontrar a verdadeira felicidade é simples. É que você tem evitado as 3 tarefas da vida: trabalho, amizade e amor. Jovem, tarefas da vida? Filósofo, você está tentando lidar com seus alunos como se eles fossem trabalho. Mas como Adler demonstra com a própria experiência, seu relacionamento com os alunos é de amizade. Você começou com o pé esquerdo, e se não tomar uma atitude, não obterá um bom resultado em sala de aula. Jovem, você está falando bobagem. Acha que devo me comportar como se fosse amigo dessas crianças? É. Filósofo, não é para se comportar como se fosse amigo. É para construir uma relação de amizade, no sentido mais verdadeiro da palavra. Jovem, você está errado. Tenho orgulho de ser um educador profissional. É exatamente por ser um profissional, e por ser remunerado pelo trabalho que faço, que consigo assumir tamanha responsabilidade. Filósofo, entendo o que quer dizer, mas minha opinião continua a mesma. O relacionamento que se deve ter com os alunos é de amizade. Há 3 anos, não conseguimos aprofundar a discussão sobre as tarefas da vida. Quando você entender as tarefas da vida, acho que conseguirá compreender a frase que eu disse hoje, logo no início, a escolha mais importante da vida, e o significado da coragem de ser feliz. Jovem, e se eu não estiver convencido? Filósofo, então você deve simplesmente desistir de Adler e de mim também. Jovem, engraçado. Você é um poço de autoconfiança, não é? Parte 4. Deem Licerado. Não havia relógio no gabinete do filósofo. Há quanto tempo eles estavam envolvidos naquela discussão? Quantas horas faltavam para o amanhecer? Enquanto se censurava por ter esquecido o relógio, o jovem refletia sobre o conteúdo da conversa dos dois até o momento. Complexo de Messias? Construir uma relação de amizade com os alunos? Não estou aqui para brincar. Você diz que entendi mal Adler, mas é você que se engana a meu respeito. E é você que está evitando suas tarefas da vida, deixando de se conectar com outras pessoas, fechando-se em seus estudos. Toda alegria é a alegria do relacionamento interpessoal. Jovem, estou profundamente infeliz neste momento. E também preocupado não com a educação escolar, mas com a minha própria vida. Eu me sinto assim porque venho evitando minhas tarefas da vida. É isso que você está me dizendo, certo? Filósofo, se quiser resumir em poucas palavras, sim. Jovem, além disso, está errando que em vez de lidar com meus alunos como se eles fossem parte do meu trabalho, devo construir relações de amizade com eles. Porque, em outras palavras, é o que Adler fez. Adler lidava com os clientes como se fossem amigos. Como ele agia assim, eu deveria fazer o mesmo. Você acha que essa seria uma razão convincente para mim? Filósofo, se eu achasse que você deveria fazer algo apenas porque Adler fez, duvido muito que conseguisse convencê-lo. A base do meu argumento é outra. Jovem, se você não disser do que se trata é porque isso não passa de um pretexto. Filósofo, muito bem. Adler chamou de tarefas da vida, as tarefas que um indivíduo deve enfrentar para viver em sociedade. Jovem, sei, as tarefas do trabalho, da amizade e do amor, certo? Filósofo, sim. O ponto importante aqui é que são tarefas que envolvem relações interpessoais. Em uma tarefa do trabalho, por exemplo, em vez de tratarmos o próprio trabalho como uma tarefa, nos concentramos nos relacionamentos interpessoais associados a ela. Nesse sentido, pode ser mais fácil de entender as tarefas se pensarmos nelas como relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade e relacionamentos amorosos. Jovem, então, em outras palavras, o foco está nos relacionamentos, não nas ações. Filósofo, correto. E por que Adler